Assim que eu soube que o nosso TEDx Recife ia acontecer aqui, nesse lugar, minha primeira reação foi entronchar a cara. Eu acho que esse espaço aqui devia ser um espaço completamente diferente do que ele é. Acho que exatamente aqui onde eu estou devia haver uma grande árvore. Esse devia ser um parque de um outro perfil. Um dia desse eu peguei a minha bicicleta na minha casa e vim pedalando até aqui. São 18 quilômetros. E eu fui observando que, assim como esse parque, existem vários outros locais na cidade que eu gostaria que fosse diferente. Não só eu, como muitos de vocês aqui. E esses lugares não são diferentes porque nós não participamos do processo de decisão desses lugares. E o processo de decisão se dá no âmbito político. A maioria das pessoas não faz isso porque não gosta de política. Eu gosto de política desde que eu me entendo por gente. Desde muito novinho, gostava de assistir os horários gratuitos, sabia os jingles dos políticos. Se vocês me perguntarem até hoje o que significa a sigla de cada partido político no Brasil, eu vou saber. Inclusive aqueles que nem existem mais. Um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, Vicente, dizendo que gostava muito de política, que ia ter esse evento aqui, e disse a ele que devia gostar de política desde uns 12 anos de idade. Ele disse, 12? Eu te chamava para brincar, a gente tinha 7 anos, e você dizia que ia assistir o horário político desses caras aí, que eram os candidatos à prefeitura do Recife no ano de 1992. Isso é verdade. Deixava de brincar com meu amiguinho para ficar assistindo isso aqui. Inclusive, os comitês deles eram no caminho da nossa escola. E aí a gente comemorava quando passava para o que a gente gostava e vaiava o que a gente não gostava. Coisa de criança. Curioso é ver que são esses mesmos sujeitos que estão aí até hoje, né? Mas eu nunca consegui decifrar, gente, exatamente o código da política. Nunca fui filiado a partido político, nunca participei, assim, efetivamente de uma campanha. Nunca consegui decifrar o código da política. Talvez porque a política não esteja aí para ser decifrada pelas pessoas. Porque as pessoas que lá estão não têm interesse que novas pessoas entrem. Ou talvez porque, como muitos de nós, eu estive muito tempo preocupado comigo mesmo. Nos últimos 10 anos eu fiz 2 graduações, 2 pós-graduações, tenho aí uma carreira promissora na iniciativa privada. Foi aí que, de 2 anos para cá, eu comecei a tomar contato com um dos serviços públicos que sofre influência direta da política, que é a educação. Comecei a colaborar de forma voluntária pela gestão da educação municipal, aqui, na nossa cidade. Primeiro movimento, formação em administração, gestão. Vamos olhar os indicadores. Primeiro contato aqui. Nível de proficiência dos alunos da Rede Municipal de Educação de Recife no 9º ano do ensino fundamental, a nossa antiga 8ª série. Nível de proficiência em matemática. Percentual de alunos que têm um nível de proficiência considerado avançado, 0%. Considerados proficientes, 2%. Aí tem um percentual de básico, 36%, e insuficiente, 62%. Ou seja, a nossa rede municipal de educação entrega a criança no 9º ano com 62% delas sendo consideradas insuficientes em matemática. Ah, tudo bem, matemática é mais difícil. A realidade de português é tão catastrófica quanto. Se nós olharmos a posição do Recife no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nós vamos ver aqui que das 27 capitais, nós estamos lá no finzinho da lista, em 23º. Isso é o que nos dizem os indicadores. Quando a gente toma contato com a realidade mais de perto, a gente vai ver as escolas, os estudantes, a gente vê que a coisa é muito pior. Eu tive a infelicidade de visitar escolas sem janelas, escolas sem porta, escolas onde a cisterna, uma escola especificamente, onde a cisterna foi construída ao lado da fossa e é a cisterna que abastece o bebedouro das crianças. Eu vi escolas que não têm a mínima condição de oferecer aos nossos estudantes um processo sadio e efetivo de ensino-aprendizagem. As imagens falam por si só. Mas o que chama mais a atenção é ver o quanto isso gera vulnerabilidade social
nas crianças que mais precisam da escola. Quando a escola deixa de ser o epicentro da comunidade, ela abre espaço para tudo que é de ruim invadir a vida dessas crianças que não têm, de fato, um background, que não têm um alicerce, a não ser a família e a escola. Então, nesse processo, nós chegamos um dia numa escola para conversar com a diretora, e ela disse que não podia nos receber, que estava com 2 alunos na sala dela, que foram pegos na escola brincando de traficar drogas. Eles substituíram sal e açúcar por cocaína e crack. Ou então uma criança que não conseguia mais frequentar a escola, porque no dia em que ela não teve aula e teve que voltar mais cedo sozinha, no caminho de volta para casa, ela foi estuprada. Essa criança era um menino de 8 anos. E aí eu comecei a me perguntar, será que tem que ser assim? Será que uma cidade como a nossa, Recife, não tem condição de oferecer uma educação pública de qualidade para as nossas crianças? Obviamente que tudo isso que eu falei aqui para vocês não é mérito ou demérito de uma única gestão. É um processo histórico. E aí, de novo, a minha formação de administrador me levou a ver os números. Na verdade, números é um exercício que a gente tem feito frequentemente nos últimos tempos. Orçamento municipal da Prefeitura do Recife para o ano de 2015, aprovada há menos de 60 dias atrás na Câmara Municipal de Vereadores. 810 milhões de reais para gerir uma rede que atende aproximadamente 88 mil alunos. Se a gente dividir um pelo outro, a gente vai encontrar aqui uma despesa média mensal de R$ 762 por aluno. Eu garanto que qualquer um aqui consegue matricular o seu filho numa boa escola particular com esse valor. Ora, se há dinheiro, por que é que não há a prestação de serviço? Dentre as tantas reflexões que eu fiz com algumas outras pessoas, está a de que, para o brasileiro, não só para o recifense, há um entendimento errôneo que o que é público é ruim e o que é privado é bom. Ora, se eu estou a todo momento querendo tirar o meu filho da escola pública e colocá-lo na privada, porque o que é público é ruim e o que é privado é bom, eu não vou cobrar que haja uma melhoria efetiva do ensino público. Eu vou orientar o meu pensamento, enquanto pai, enquanto líder de família, para que o meu filho saia do público e vá para o privado. Isso aconteceu na saúde, na educação, na mobilidade, em vários dos aspectos que influenciam a vida de todos nós. Vocês estão concordando comigo? Pensem quantos serviços públicos vocês consomem desses 3 ambientes que eu falei. A maioria de nós foi para o privado, né? Então as pessoas não querem mais saber. Elas deixam de cobrar quem efetivamente tem que fazer as coisas, que são os políticos. Tanto porque o que é privado é bom e o que é público é ruim, quanto porque há uma rejeição crescente em relação à política. A constatação fatal é que as pessoas não estão nem aí para os políticos e os políticos não estão nem aí para essas crianças. Vamos fazer um exercício aqui. Qual foi o último livro que vocês aqui leram sobre política? Quem aqui acompanha diariamente ou semanalmente o noticiário político da nossa cidade, do nosso estado ou do país? Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais desafiadora. E aí eu vou precisar de toda a sinceridade de vocês nesse momento. Me respondam com muita rapidez, mas muita rapidez mesmo, levantando a mão. Quem se lembra em quem votou para deputado estadual nas últimas eleições? Quem não lembrou? As últimas eleições aconteceram há 70 dias atrás. Talvez isso aconteça porque política no Brasil tenha se tornado sinônimo de corrupção. As pessoas que estão lá hoje, ou estiveram lá durante tanto tempo, de fato não nos inspiram. Ou porque não estavam fazendo aquilo que deveriam fazer, ou porque estavam fazendo uma coisa que, absolutamente, elas deveriam estar fazendo. Mas o mais difícil é a gente olhar a perspectiva futura e ver que os novos líderes políticos que surgem no Brasil não só não nos inspiram,
como nos causa um verdadeiro desespero. Há até uma reação organizada, e junho de 2013 mostrou isso de uma forma muito clara para o Brasil. Há uma grande insatisfação, e muitos falam até em crise de representatividade. De lá para cá, eu particularmente tenho observado uma grande eclosão de engajamento. Mas há sempre um engajamento no movimento da sociedade civil organizada, num coletivo, numa mobilização, numa associação, e nunca na política partidária. Ora, qualquer democracia madura, ela tem a organização da sociedade civil num peso muito semelhante à nossa democracia representativa, mas essa não é a realidade do país ainda. Ainda é a política institucional, a política partidária, que tem o maior poder de transformar a nossa realidade. E aí a gente volta para os números. Orçamento anual da União, 2 trilhões e 500 bilhões de reais. Eu tive até dificuldade de escrever os zeros aí. O orçamento anual de uma prefeitura como a do Recife, que é de 6 bilhões de reais, é maior que talvez o maior empresário desse país. Talvez se nós juntarmos o orçamento de todas as ONGs do Brasil, nós não vamos chegar no orçamento que a prefeitura do Recife tem. Então, capacidade de fazer as coisas, pelo menos com dinheiro, há. Mas as pessoas que estão lá talvez não sejam competentes. E pior, as pessoas que elegem essas pessoas parecem não estar interessadas. E aí a gente começa a ter fenômenos como esse aí, que é um fenômeno caricato, se reproduzindo nos dias de hoje. Somos nós, os cidadãos, que elegemos as 75 mil pessoas que são eleitas a cada 4 anos no Brasil. Somos nós que determinamos quem vai estar lá nos representando. Eu costumo dizer que democracia é uma cadeira que não pode ficar vazia. No momento que nós, cidadãos de bem, decidimos nos retirar, e aí só uma correção, não é que todo mundo que esteja lá é mau, mas no momento que nós decidimos nos retirar dessa cadeira, alguém foi lá e se sentou. E vai continuar se sentando, independente de nós termos interesse pela política ou não termos interesse pela política. E aí eu comecei a fazer essa reflexão para mim mesmo. Ora, se eu sempre gostei de política, se eu estou aqui indignado com essa situação que eu tive a oportunidade de me aproximar, ou a infelicidade de me aproximar, por que eu mesmo não me aproximo da política? Por que eu não cobro o vereador em quem eu votei há 2 anos atrás? Por que eu não acompanho a execução do orçamento municipal da minha cidade? Por que eu mesmo não participo da política? E nas minhas buscas, felizmente, eu encontrei uma rede de pessoas que pensam exatamente como eu. Talvez não exatamente, mas muito próximo. Essas pessoas formaram em São Paulo, há 2 anos atrás, uma rede de ação política. Uma organização multipartidária que quer estar em todos os níveis da política, influenciando a transformação dessa realidade. Nós estamos baseados em 3 pilares, coisa que é difícil a gente ver hoje na política institucional: ética, transparência e sustentabilidade. Estamos construindo os conceitos da nossa rede coletivamente, de uma forma como deve ser. Hoje somos 271 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Pessoas como Pedro Henrique, que saiu da universidade mais conceituada do mundo para ir para a comunidade do Vidigal, aplicar lá o que ele aprendeu sobre arquitetura. Pessoas como Daniel, que se emocionou no primeiro encontro da nossa rede, ao falar do quanto o lixo que se espalha por Belém do Pará toca ele. E Ricardo, que decidiu, numa cidade como São Paulo, enfrentar o desafio de fazer um mandato transparente, ético e sustentável. Ele hoje exerce o mandato piloto da nossa rede, participa do nosso conselho e nós participamos do conselho do mandato dele. Estamos representados hoje em quase todos os partidos políticos relevantes no país. Das pessoas que estão filiadas a partidos políticos, há pessoas da extrema-direita e da extrema-esquerda, todos disponíveis para abrir mão das suas ideologias partidárias em troca desse tripé e para, de fato, renovar a política. O nosso objetivo é, até 2020, compor 10% do Congresso Nacional. Um objetivo bem pragmático, porque só assim a gente acredita que vai começar a efetivamente fazer uma transformação. Os caminhos de participação política, gente, são muitos, e esse não é o único deles.
E aí uma confissão aqui a vocês. Se já é difícil fazer a gestão entre vida pessoal e vida profissional, quando você bota vida política no meio, isso ainda fica um pouquinho mais complicado. Nós, inclusive, estamos com o processo de seleção aberto para a nossa rede. Quem quiser participar, basta procurar no Google, vocês vão nos encontrar. Nós estamos enfrentando o desafio de entrar no sistema que parece ser feito para não mudar. As pessoas que estão lá hoje não têm o mínimo interesse que nós estejamos. E talvez nós não consigamos. Mas nós vamos continuar tentando, discutindo, se informando, encontrando-se para fazer a revolução que nós queremos fazer. Nós entendemos que para alguns cidadãos brasileiros, muito mais do que um direito de participar da política, nós temos o dever. Pois, diferente daquelas crianças que a gente viu aqui no comecinho, nós tivemos acesso à informação que nos torna diferentes. Diferentes não, que aumenta a nossa responsabilidade. Eu tenho a felicidade de gostar de política desde criança, mas não é preciso gostar. É possível fazer uma revolução na política transformando nós mesmos. E a história da humanidade, se nós olharmos, está cheia de exemplos de pessoas que fizeram exatamente isso. Começaram individualmente uma atividade política e mudaram a realidade dos seus locais. Para o mal ou para o bem. E aí eu vou tomar emprestado aqui uma frase que atribui-se ao Gandhi, dizer que nós devemos ser a revolução que esperamos ver no mundo, mas, na verdade, o finalzinho desse pensamento dele é o que é o mais interessante. Nós não devemos esperar pelos outros. Nós não devemos, até porque nós não vamos conseguir, esperar que a política institucional, partidária, se transforme com os políticos, eles se transformando. Nós temos que fazer parte da política e transformá-la. É muito difícil fazer isso acontecer, mas com articulação, com vontade e principalmente com inquietude, é possível a gente fazer isso acontecer. Muito obrigado.